Pega a erva do chão, passe sobre a fogueira, põe os feixes entre os vãos, vai queimar noite inteira, preparando o pilão, pra que ao amanhecer, passando de mão em mão, tradição do bem viver. É de toda a gente, de todos os parentes, não é de ninguém, mas é daqui. Memória Choclen, herança de vida dos guaranis, a dança caingangue circula no sangue, bebida da terra, carijo aceso na serra, irmandade de quem sempre esteve aqui. Bueno, a gente está iniciando mais um Talquechu, né? Um projeto do Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre. Ele é uma iniciativa nossa de maneira autônoma, mas que está colocado dentro desse projeto da Política Nacional Aldir Blanc, no edital Cultura Viva, do primeiro ciclo da SEDAC, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. A gente vai hoje aqui nessa região aqui entre Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Dois Irmãos, é uma região aqui passando Novo Hamburgo, que a gente chama de Pé da Serra. A gente está num ponto de cultura, que é o ponto de cultura Vale Arvoredo, né? E aí a gente vai estar tratando sobre agroecologia, e tratando e conversando também sobre o tipo de interferência também que nós, do Coletivo Catarse, e com os parceiros que aqui se encontram, estamos propondo para essa região toda. Estou aqui com o Alexandre Fávero e com o Matias Keller, né? São dois parceiros de longa data. O Matias já esteve lá no Carijo com a gente, né, no filme. Quem assistir o Carijo, o filme, vai ver que o Matias estava junto, todo aquele processo que a gente fez desse documentário já há mais de 10 anos, né, Matias? Já faz um tempão, né? Em que a gente fez essa descoberta, construiu esse documentário. E o Alexandre também, né, Alexandre? É mais de uma década já que a gente está junto, né? É verdade. Vários projetos. A Catarse, né, tem um trabalho de agroecologia já há um bom tempo, mas muito mais na área da comunicação que a gente... Bom, o Carijo é um trabalho assim também, né? A gente está sempre discutindo e parece que agora a coisa foi encorpando de uma outra maneira e a gente está indo para um processo mais concreto, mais incisivo aqui nessa região. Aí eu vou começar com o Alexandre, queria que tu explicasse que lugar é esse, que espaço bacana que a gente está aqui, né? E por que a gente está aqui agora. O Vale Arvoredo começou como uma proposta de um espaço de residências artísticas, não só para receber residentes, mas também para encampar projetos relacionados a diferentes áreas, e isso foi se construindo com o passar do tempo. Quando iniciou o projeto Vale Arvoredo, não se tinha ideia do que se podia fazer aqui. Então, começou com Carolina Garcia e Paulo Balardim, que foram os pioneiros nessa iniciativa, e construíram um espaço para receber pessoas, não só para fazer residências artísticas, mas também receber residentes que desenvolvessem seus projetos de criação, de permanência nesse espaço criativo. Então, a partir disso aí, a natureza foi se incorporando dentro de uma proposta de construção artística, de processo. O Vale do Arvoredo é um lugar que conjuga natureza, pessoas em encontro realmente presencial e arte. No momento que a gente está aqui, a gente está vibrando com o planeta.
um pouco longe da questão urbana, onde tem muita interferência de telefone, de um sistema que já está programado e, né, numa cidade que funciona, que é urbano, econômico, social. Então aqui a gente se afasta disso e começa a viver um lugar de encontro consigo, de encontro com os colegas que vêm para cá. E a partir desse entendimento, todos os outros projetos relacionados à sustentabilidade, à agrofloresta, a hortas comunitárias, foram agregando valor a esse espaço. Então hoje aqui a gente tem 16 hectares, sendo que 2 hectares são para as residências, ou seja, a gente tem diferentes espaços aqui, tem um ateliê, uma sala de ensaio, um espaço de hospedagem para quem vai fazer as residências e uma parte administrativa e de refeitório, além de outras áreas ao ar livre que contemplam espaços para caminhadas, para trilhas ecológicas, cascatas. Aqui é um lugar que a gente está investindo agora em cachoeirismo, que é uma atividade pouco conhecida, mas que aqui a gente possibilita essa experiência, que é descer de rapel de cascatas. Então, existem coletivos que vêm explorar essa possibilidade ecológica, totalmente diferenciada. E agora a gente vem com essa proposta de fazer também uma agrofloresta. Além disso, a gente tem aqui uma pequena usina de geração de energia que aproveita a água da cascata para gerar energia que é vendida para uma subestação de energia que abastece a região e que também serve como uma proposta de experimental, e essa pequena usina é uma das primeiras no Rio Grande do Sul. Então o Vale Arvoredo ele vem trazendo uma proposta diferenciada de experimentação e de processos artísticos, não só no campo da arte, mas nesses diferentes meios de conhecimento, de percepção do espaço, da natureza e do potencial que esse lugar tem. Eu conheci aqui você vindo ver uma apresentação de uma vivência que vocês faziam, que é o Clube da Sombra, né? Se a Lumbra fez. Anualmente vocês fazem isso, né? E aí vim e conheci toda essa potência que tem aqui. Como é que é quando as pessoas chegam aqui e olham esse lugar, cara? Eu já fiquei só vindo aqui ver, eu já fiquei, né, maravilhado da primeira vez. Hoje nem se fala, né, de tanto tempo de convivência e tal, essa parceria toda é um ponto de cultura também, né? Como é que tem sido isso anualmente? Como é que as pessoas recebem esse espaço e convivem com ele? É muito interessante porque esse aqui é um sítio. Um sítio, né? É um sítio, ele tem essa característica, mas diferente dos outros sítios que tem aqui, que exploram campings, espaços de permanência, assim por um dia, aqui é um lugar que as pessoas podem vir e ficar muitos dias aqui. Então a gente recebe não só artistas do exterior e do Brasil todo, mas também visitantes. Então é muito, muito curioso a forma como os novatos chegam aqui, as pessoas que não conhecem esse espaço, chegam aqui e enxergam esse potencial do lugar como um lugar um espaço de criação, de poder estar aqui, que não é comum a um sítio. Então, acho que isso é uma coisa que encanta muito, porque existe uma generosidade da proposta do Vale Arvoredo com essa percepção da natureza, dos processos artísticos, da inventividade que a gente busca para colocar nesse lugar. Então a gente tem cineastas, professores, diretores de teatro, escritores, a gente já produziu filmes aqui,
ensaia espetáculos de teatro. Então, dentro dessa proposta que um sítio pode ter, a gente vai muito além daquilo que é permanecer, usufruir da natureza, plantar, manter uma horta. Isso é um espaço de trocas. Sim, e quando a galera vem aqui, não é só assim, vamos lá fazer uma experiência, vou chegar lá, vamos fazer uma oficina de teatro de sombras, não, a pessoa faz uma vivência, né? É uma vivência mesmo no espaço, as pessoas ficam alojadas aqui, a gente aqui está gravando num alojamento, a gente tem todo esse espaço de área comum também aqui com banheiro coletivo, isso também faz parte disso, né? Essa imersão. O retorno que nós temos das pessoas que cruzam por aqui, que participam dessas vivências, é de transformação. Eles nos trazem esse retorno, que é uma experiência única. Não é só a arte, é o lugar, né? Ele soma isso. Exatamente. Então, assim, os projetos que são desenvolvidos aqui têm uma característica muito especial. E as pessoas que vêm aqui fazer cursos e vivências levam daqui essa memória, essa identidade que nós procuramos dentro desse espaço, que é um ponto de cultura e que procura ser um lugar de transversalidade desses conhecimentos. E aí a gente vem vindo aqui, a gente já fez filme aqui também, né? Isso aí a gente tem outros colegas do próprio Coletivo Catarse também que já vieram fazer tanto vivência quanto participar junto da organização da vivência. E tá junto e bom. E aí fomos conversando ao longo do tempo vamos interferir nesse ambiente. Aqui na parte central nós estávamos comentando nesse sítio tem em torno de 2 hectares. E aí a gente tem aqui, Lindeiro, uma mata de uns 15, 16 hectares, que é uma mata que não é, ela é nativa, mas ela aí já vamos entrar aqui na conversa com o Matias, já é de regeneração, tem um riacho, e aí vem essa ideia, ao invés da gente ficar só retratando e conversando sobre agrofloresta, vamos intervir aqui e fazer também, colocar a nossa pegada aqui dentro, na intersecção com a natureza. Aí vem Matias Keller, né? Lá de um tempão a gente... Não te parece, Matias, uma sequência lógica desde que a gente se conheceu lá? Como é que tu vê isso aí, cara, e aqui tu conhece agora o Vale, né? Sim, de chegada faz todo sentido também com a perspectiva artística, né? Que o Alexandre traz de como quem vem fazer a vivência, o quanto a natureza faz a diferença, né? Então, esse ambiente ele está inserido em contato com a natureza, com esse ambiente de contato com as florestas nativas. Eu acho que é uma percepção que faz essa chave de paradigma, né? As pessoas, a gente está acostumado com essa vivência na cidade, com, né, o urbano, e aqui se faz essa reconexão, né? Então, esse momento que a gente consegue ver as plantinhas, ver onde tem frutas, onde tem ervas medicinais, onde tem temperos, onde tem erva mate, né, onde tem pinhão, onde tem araucária, onde tem jabuticaba. Então, hoje a gente passou o dia manejando, né, um pouco desse ambiente natural que tem aí. Vimos que tem, inclusive, as plantas que estão, de certa maneira, trazendo um impacto indesejado, né, que são espécies exóticas invasoras. Aqui é uma região que está sofrendo com o avanço de uma espécie que foi introduzida há algumas dezenas de anos já no Rio Grande do Sul, que é a uva do Japão, né? E pela característica dela, ela tem se propagado muito e tem trazido um pouco de ameaça às espécies nativas, né? Então ela acaba formando grandes maciços, grandes monoculturas de uma única árvore, né? E se encaixa justamente nesse espaço onde a gente está então tentando buscar essa integração com sistemas produtivos, que entra onde, então, a gente está falando de erva mate, onde a gente está falando de agrofloresta, né, E estamos falando de Palmeira Jussara. E também Jussara, né. Palmeira Jussara, nós nos conhecemos já há um bom tempo, e quando a gente faz aquele filme Carija, ele tem um enfoque na erva mate, né? Mas a Palmeira Jussara, ela é avassaladora, né? Eu incomodo muito o Alexandre desde sempre, tem que botar a Jussara aqui, tem que botar a Jussara, tem que botar a Jussara. Bom, hoje a gente está trabalhando uma área, finalmente, depois de um tempo, e a gente destrinchou ali mais de 100 mudas de Jussara, as gurias foram lá e plantaram Jussara no espaço, a gente já tem palmeiras na parte do sítio, já tem erva mate plantada,
e isso é um histórico nosso também, do próprio coletivo. E aí uma das coisas que nos despertou, e aí quando a gente faz aqueles trabalhos também, o Matias é biólogo, né, com biólogos lá da Içara, dentro da rede Jussara, lá há mais de 10 anos também, e aí vem várias ideias, e a gente traz isso, e nós vamos trazer isso para quem está assistindo agora no fim desse primeiro bloco. A gente vai colocar para vocês aquilo que é para mim e para nós do Coletivo Catarse, a nossa grande obra sobre a palmeira Jussara, que é a trilogia O Ser Jussara, tá no YouTube, tá? A gente vai passar para vocês o trailer, tá? O trailer do Ser Jussara, e na sequência a gente vai ver um clipe da Butcha Dub, banda sensacional, fenomenal, um reguezinho, uma regueira fantástica com bichos e plantas. Entre as árvores da natureza, ser palmeira. Entre as mais lindas palmeiras, ser Jussara. O Brasil, um dos maiores mega biodiversidade do mundo. Tá, e aí? O que se faz com isso? Né? Vamos construir hidrelétrica, vamos soterrar tudo com água, abrir mineração em cima dessa biodiversidade? Não, vamos começar a usar de verdade. Vamos ser profissional, vamos ser empreendedor, então. Se houver protagonismo dos atores, como vem havendo na construção da cadeia, a nossa tendência é consolidar. Então, pensar na Jussara, eu acho que é pensar nessa floresta que a gente pode recuperar, né? De todos esses elementos que formam essa diversidade, cada um deles, o que ele significa e de como que a gente pode se relacionar com ele. Sentinela dos rios, beleza das cascatas, ser Jussara, e rege a força que brota das águas, protegem as nossas vertentes e os morros mananciais são pontos de apoio. Então o espaço tem, não falta que tu pode plantar aqui, que a gente que gosta do trabalho ecológico, né? Ter uma vida saudável e mostrar uma vida saudável. Ofertam o sabor da floresta, fruto dos açaizais. A minha relação com a palmeira Jussara é uma relação de, para mim, vários significados: trabalho, prazer, alegria, alternativa de renda, conservação ecológica e por aí vai. Tem muitos significados para mim, de importância. E pensar em toda a cadeia, né? Valorizar desde quem planta, quem está colhendo, que nem sempre vai ser o agricultor, quem está processando e quem está lá na ponta como consumidor, né? Valores dos ancestrais sustentam os povos da mata, culturas tradicionais despertam o amor das crianças que brincam nos seus palmeirais, aumentam nossa consciência que juntos somos muito mais. Ser palmeira, ser Jussara, o grito da floresta do fundo da mata. Ser Jussara, o cobiça dos outros. Tô com um guri, já tem 12 anos, que ele esse ano já começou a subir também, né? Incentivando, né? Quanto mais gente se envolver nisso aí, melhor. E depois que a gente puder mais, vamos dar continuidade, né? Eu passo meus filhos pequenos, eles estão vendo, e é bonito também um terreno cheio dessa palmeira, coisa mais linda, né? Depois mexer com a natureza, tá repondo, então é muito fantástico isso aí mesmo. Deixa a Jussara crescer, deixa a Jussara brotar, plantar palmeiras pro mundo viver, pro mundo cantar. Deixa a Jussara crescer, deixa a Jussara brotar, plantar palmeiras pro mundo viver, pro mundo cantar.
sagrado que plantei. Água pra beber, ar pra respirar, bichos e plantas, bichos e plantas em paz, bichos e plantas em paz, em paz. Foi na montanha que encontrei, foi na montanha que encontrei, foi na montanha que encontrei, foi lá, terra sagrada que plantei, terra sagrada que plantei. Já não posso mais nem pensar voltar atrás, pois foi na montanha que encontrei vida pra viver. Foi na montanha que encontrei, foi lá, foi na montanha que encontrei. Retornando então, depois dessa sonzeira da Butiadanga, ó, a gente gravou esse som no meio da floresta, lá na Forqueta. Vocês já foram lá no fundão da Forqueta em Maquiné lá? Já foi, né? Meu Deus do céu, dá mais tempo de ir da Barra do Ouro até lá do que de Porto Alegre a Maquiné. E foi uma experiência fantástica com os guris ali, com o pessoal, com a Associação Içara, né? Foi algo transformador e não à toa a gente está aqui, né? Então a gente está fazendo esse talk-show sobre agroecologia, sobre agrofloresta, que a gente está finalmente agora, nós, de tanto que a gente já registrou, eu pelo menos já registrei daqui até lá Ubatuba, passando o Vale do Ribeira lá, isso e agora a gente está com essa experiência para fazer aqui. Matias, a gente se encontra, né, e tu participa lá do Carijo, que também é um trabalho de agroecologia, né, quando a gente trabalha e fala sobre erva mate, né, Alexandre, também essa é a motivação, né, de plantar a erva mate, de fazermos o Carijo, de manejarmos isso de uma maneira, não é bem tradicional, é ancestral, né, onde a gente consiga fazer isso. Os dois são parceiros de várias carijadas. Tu acha que foi ao natural isso de chegar até aqui, o que a gente está fazendo? Acho que com certeza, né? Porque até conhecendo, assim, um bom histórico do coletivo Catarse, né? Eu lembro lá nos meus primórdios, participando das festas da Jussara, no fundo do Vale do Maquiné, já ouvindo sementes do coletivo Catarse, trabalhando com a Jussara, vindo lá do pessoal de Ubatuba, né? Da Associação do Litoral Paulista. E acho que esse trabalho, assim, que da gente chegando agora aqui, né, no Vale do Arvoredo,
nesse contato que a gente está de floresta estacional com floresta ombrófila densa, com floresta ombrófila mista, né? Onde a gente está justamente agora fazendo esse contato de erva mate e jussara, né? Então, essas duas espécies que têm histórias ancestrais diferentes, né? São elementos florísticos de contingentes biogeográficos diferentes, assim, né? Uma planta mais de ambientes mais frios e outra mais de ambiente completamente tropical, do litoral denso, né? Se encontrando onde a gente está, né? Que é esse encontro de florestas densas e florestas mistas, nessa proposta, então, de fazer agrofloresta aqui no Vale do Arvoredo. E como é que tu viu essa área que a gente foi? Ela é propícia, a gente está fazendo aqui? O que a gente meio que executou hoje e como é que a gente vai andar? As propostas de agrofloresta, elas sempre são construídas ao longo dos ciclos, né? Então, a gente está iniciando, a gente está pegando um ecossistema que ele já tem algum histórico, né? Então, os sistemas de implantação de agrofloresta, normalmente eles vêm de um manejo de algo que já está fluindo, né? Então, justamente as agroflorestas, elas são em oposições ao que a gente simplesmente derruba tudo e vamos começar do zero uma monocultura de alguma coisa, né? Então a gente está vendo uma floresta em regeneração, e no caso que, como a gente destacou no bloco anterior, né, aqui que já tem uma espécie exótica invasora que está se propagando de uma maneira tão agressiva, né? Dá para ver, né? Dá para ver que é um problema que a gente tem muito grave, né, de espécies exóticas invasoras. Espécies exóticas invasoras são, dentre as ameaças à biodiversidade que a gente tem, né, a terceira, elencada como a terceira maior ameaça à conservação das espécies nativas. Né, a introdução de espécies exóticas que têm essa característica de se tornar invasora. Elas se alaçam de uma maneira que a gente não consegue controlar de uma maneira assim natural, né? Então a gente tem que interferir para que realmente ela tenha uma pausa, né? Que é meio que a gente está fazendo aqui nessa proposta de então conter a invasão da uva do Japão, né? Que é uma espécie que não tem ocorrência nativa aqui, é uma espécie asiática que foi introduzida por fins ornamentais, por fins de madeira útil, né, mas que ela não tem inimigos naturais, ela se propaga de uma maneira muito agressiva. Então, nesse sistema que a gente está implantando agora, a gente está justamente manejando elas, né, fazendo cortes seletivos de espécies que não são tão interessantes para essa proposta, onde a gente tem a ideia de priorizar, então, erva mate, priorizar jussara, priorizar abacaxi, priorizar outras espécies madeireiras nativas, como angico, como canjerana. Que a gente vai encontrando ali, inclusive. Que a gente foi encontrando hoje ao longo do dia. Então, nós fizemos uma caminhada, né, uma trilha ao longo do mato, reconhecendo espécies que são características desse ambiente, né, que são o local dela, né, são espécies que têm milhares e milhões de anos de evolução, de estar pertencendo a esse ambiente, né, então tem relações com a fauna, tem relações com o clima, tem relações com o solo. E a gente também, né, então tem essa perspectiva de fazer usufrutos dela, né? Então com espécies alimentícias, com espécies medicinais, madeireiras, melíferas, né? Então a gente tem aqui o potencial de fazer, né, inserção de abelhinhas sem ferrão, né, que são as jataís, as meliponídeas, né? Teve uma época das minhas grandes radicalidades que eu tinha, não tem mais que derrubar árvore. Isso era uma coisa que eu dizia assim, não tem mais, não se derruba mais uma árvore, vamos lá, essa coisa de levantar cartaz. E hoje eu não tem que derrubar árvore. Né? Fui descobrindo dentro da rede Jussara, exatamente imaginando e pensando o processo agroecológico, a nossa presença enquanto ser humano dentro da floresta. E eu fui convencido de que isso mantém a floresta em pé. É assim mesmo, biólogo? Com certeza, a gente tem assim um mito, né? É bem interessante que na academia se fala, existe um livro muito interessante, fica de recomendação para quem está nos assistindo, que é o mito da natureza intocada, né? Então essa é uma perspectiva que se criou de que a natureza silvestre, selvagem, ela não pode conter o ser humano. Né? Isso é uma ideia que se construiu ao longo de um tempo, principalmente na Europa, né? De que a natureza selvagem, a natureza natural, ela não pode conter um ser humano. Isso é uma perspectiva que a gente está justamente, acho que cada vez mais consciente dela, de que ela não é apropriada. Né? Porque o ser humano, nós também somos animais. Nós também somos parte da natureza. Né? A questão é como é que a gente vai se colocar nesse ambiente. Né? Se a gente vai se colocar como um ser que está simplesmente destruindo e simplesmente arrasando a natureza e
pensando só em nós mesmos, como transformar plantas em dinheiro, que é o que a gente faz com commodities, né? Por isso que se planta soja e destrói tudo, e a gente mal e mal tem um contato com a planta de soja de fato, né? A gente exporta ela como um grão para ter, no fim, um dinheiro, né? Do que a gente ter... acho que aí é muito legal que a gente traz esse elo com a residência artística, né? Que é uma coisa transformadora de estar aqui, a gente se reconecta e se vê como partes da natureza. Né? Então, os sistemas sistemas produtivos que incorporam a agroecologia, eles colocam o ser humano, reconhecem o ser humano como parte da natureza, né? E que a gente vai ser justamente um agente de usufruto e também de conservação, né? Então, conhecer as plantas é uma estratégia de conservar elas, né? Então, quando a gente reconhece plantas que são importantes, plantas silvestres, como a jussara, como a erva mate, como o angico, como muitas outras, né? A gente começa elas se tornam valorosas para nós, elas se tornam parte de símbolos de afeto, símbolos de economia, né? Então, e nesse processo, derrubar uma árvore porque a gente tem uma visão de que existe algo maior, de que existe um sistema produtivo, de que existe um sistema ecológico, é uma coisa que faz parte. Faz parte. Tchê, e Alexandre, me explica um negócio, cara. Cara, tu faz arte, teatro, sombras, tu constrói luz, né? Tu constrói desenhos da onde que tu veio te meter nisso de querer fazer uma agrofloresta, cara? Eu acho que tem uma questão entre a arte e a natureza que é muito interessante a gente pensar, que às vezes é um pouco imperceptível quando a gente pensa em consumo da arte. A gente acredita, por exemplo, que nós vamos para uma cidade na Europa e compramos um ingresso caro para ir a um museu que desejamos conhecer e que acreditamos que o valor daquilo que a gente está comprando, que é um bilhete, é realmente o valor daquilo que a gente está investindo. E não é bem assim. O investimento que a gente tem quando a gente visita um museu não é no bilhete, é no tempo que a gente fica dentro do museu. É o tempo que a gente fica na frente de uma obra de arte, no tempo que a gente fica experimentando essa sensação de estar diante de obras artísticas. E com a natureza não é diferente. Então essas coisas se relacionam de uma maneira muito íntima. Quando a gente vem para um lugar que a gente vê macacos, primatas, assim, de perto, é raro isso. E a gente tanto pode estar com um celular, batendo uma foto e postando na internet com um macaco na nossa frente, como a gente pode também estar contemplando simplesmente isso. Então essas relações que a gente vai construindo não é mais de valores capitalistas corriqueiros, é uma outra experiência, é a experiência do tempo e do espaço. Então, a gente ficar um tempo na frente de uma fogueira, contemplando um fogo, já não é mais algo que está próximo de quem está nas grandes capitais, nas grandes metrópoles. A gente vai encontrar isso nesses lugares de convívio, onde a gente pode se sentar na beira do fogo e ter uma conexão ancestral com coisas que vão se perdendo no tempo. E aí eu acho que tem uma relação direta com a criatividade, com o compartilhamento dessas experiências e com a memória afetiva que a gente vai buscando no nosso próprio passado. Então, me parece que a arte que a gente encontra aqui no Vale Arvoredo se relaciona intimamente com o tempo da natureza, com o tempo de cortar uma árvore, abrir espaço para a luz entrar e ver outras plantas surgindo daquele lugar que tu abriu a clareira. Essas coisas são muito interessantes. E tem a ver também com a gente descobrir que plantas são essas. A gente está aqui com um biólogo, não é à toa que a gente chama o Matias, né? Não é uma coincidência também do Matias estar aqui. A gente conversa há muito tempo, a gente olha para essas árvores,
A gente tem outras pessoas que circundam aqui, né, Alexandre, que precisam de um convencimento para te fazer um manejo de uns, porque é um ser, querendo ou não, né? Mas se entende que esse ser vai, cumpre o seu papel, passou, ou está aqui num espaço que é possível colocar outros seres e a gente perseverar, né, nessa mata aqui. Cada pessoa que vem aqui vê algo que outra não Sim, viu. é verdade. E aí vai criando a memória do Sim, espaço também. verdade. Isso é muito legal. Tem mais um bloco que a gente ainda vai estar explorando aí na parte final as nossas perspectivas de futuro, mas também entender um pouco mais a nossa conjuntura e contexto que a gente está aqui. Para quem está com saudade de Marcelo Cogo, que é até agora o nosso apresentador de todos os talk shows que a gente teve, grande produtor de trilhas sonoras do coletivo Catarse, inclusive, tá? Vocês vão ver um pouquinho da nossa diversão aqui no espaço também, tá? Porque é muito lindo, o lugar é fantástico, a gente curte também, né? Serve para isso também, né? Para a gente se aliviar, para a gente curtir, vivenciar. Hoje a gente presenciou mais uma vez Bugio chegando aqui e aí vamos dar uma curtida nesse som, que o som é sério, e depois a gente volta para finalizar esse talk show aqui que a gente está fazendo no Ponto de Cultura, espaço de residência artística Vale Arvoredo. Si tú piensas que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con su imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recorrer. Vuela, vuela con tu imaginación. Vuelando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela, verás que tudo é possível. Vuela, despierta tu mente. Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela con tu imaginación. Y si tú buscas un lugar donde el cielo se une con el mar, vuela, vuela con tu imaginación. Velando encontrarás un mundo nuevo, no lo dejas de llevar. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela, verás que tudo é possível. Vuela, despierta tu mente. Nesse último bloco, a gente vai dar uma conversada um pouco mais sobre esse contexto do Vale, né? Pedir para o Alexandre falar um pouco mais desse contexto. Quanto tempo faz que o Vale está aqui? A gente já no primeiro bloco meio que explorou, falou isso aí, né? De que o Vale também ele vem é um sítio, mas ele já tem esse espaço. Tu já mencionaste que tem uma pequena usina ali. Eu queria que falasse um pouco mais disso, assim, e por que
que isso é bom também a gente estar fazendo aqui, né? Esses 15 anos que tem de propostas artísticas sendo realizadas aqui no Vale Arvoredo, muitas delas nem eu conheço, porque a gente não está o tempo todo aqui. Como é um espaço no meio rural, é um lugar de passagem também. Artistas vêm e vão, vêm de outros países para ficar aqui, desenvolvem trabalhos, então nem sempre nós estamos aqui porque não residimos nesse lugar. E isso é uma coisa muito interessante porque cria dá essa personalidade para esse espaço, que gera conteúdo, a gente coloca isso nas redes sociais, a gente traz pessoas para conviverem conosco aqui durante alguns projetos de residência, e eles levam essa proposta para fora. Então, é interessante que na região que a gente tem aqui de Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Dois Irmãos, Ivoti, Sapiranga, que são as cidades mais próximas, muitas das pessoas que vivem aqui nas redondezas não conhecem esse lugar. Sim. Mas existem pessoas em todo o mundo que desejam vir para cá, porque conhecem esse lugar, porque já ouviram falar. Então é curioso essa sinergia que vai se criando nesse espaço, e inclusive é curioso que aqui a gente tem ao lado uma cidade chamada Santa Maria do Herval. No entanto, esse Herval já não existe mais. Então, a gente foi convidado para fazer uma carijada em Santa Maria do Herval, fizeram a divulgação, nos ligaram lá no Coletivo Catarse. Aí, quando estava chegando perto da carijada, disseram, não dá, por quê? Porque não conseguiram erva mate. Exatamente. Então, a gente tem aqui essas curiosidades históricas dessa região. Aqui é uma região muito próxima da história dos muckers, que foi uma pequena revolução que existiu aqui em Sapiranga, que é muito curioso. Quem tiver interesse pode buscar isso. Jacobina Maurer, que é uma... Tô dando risada porque é minha parente, tá? Jacobina Maurer é uma entidade desse lugar aqui, que foi uma mulher muito importante nessa pequena revolução da colonização alemã dessa região, e que hoje se escuta pouco falar dela. Existe um pequeno tabu aqui ainda sobre trazer essa história à tona. Então nós temos muitas pequenas histórias e culturas em volta desse lugar, que é o Vale Arvoredo. E a gente vai tentando trazer isso para próximo de nós, como um elemento de produção de conteúdo, de compartilhamento de informações. Então, o interesse do Vale Arvoredo é que essas pessoas que estão na nossa volta venham aqui contar suas histórias. O pessoal pode estar alienado no entorno, mas a gente aqui, vocês aqui, o Vale, não está alienado dessa história, né? Tu está sempre conversando, me instigando. Afinal de contas, eu sou o Maurer, né? Tu está sempre falando, a gente já foi em cemitério, tu já me levou em vários cantos aqui, coisa que, por exemplo, a minha família nunca levou. Né? Então a gente está nesse trabalho, é uma sinergia que está chegando aonde a gente está chegando de novo, não é à toa e não é por acaso. Né? E aí, Matias, eu te pergunto uma outra questão. Cara, tu é especialista em cactos, né? Tu teve fora, né? Tu teve fora, no exterior, estudando isso e tal. Mas tu chegou e disse, quando eu te chamei para vir para cá, mas eu sou biólogo, eu manjo disso. Como é que é essa coisa, a tua conexão com a natureza, ela é mantida? Porque a gente vê, eu tenho parente biólogo também que se desconecta. Porque, claro, vai por um outro caminho, vai por um outro sentido. Como é que é esse teu caminho, esse teu caminhar e como é que está sendo isso? Pois é uma questão interessante. Assim, te confesso que é estranho quando me identificam como biólogo, porque eu me identifico mais como botânico. Ótimo. Né? Porque dentro da trajetória, assim, que a gente vai se tendo contato com a biologia, né, que é um ensino superior, a graduação ali,
meio que a gente acaba entrando em contato com tudo que é ser vivo, né, e que é uma diversidade absurda. E dentro desse universo eu sempre tive apreço pelas plantas. Eu sempre queria saber que árvore é essa, que árvore é aquela, que planta é essa, que planta é aquela, dá para comer, dá para fazer chá, é remédio, é tóxico. Então, nesse caminho, eu sempre fui querendo saber nome de planta, saber identificar planta, saber que planta é essa, que planta é aquela. E nessa trajetória, eu fui me especializando em cactácea, né, porque eu vi que existia uma lacuna de conhecimento das espécies que ocorrem no Rio Grande do Sul. Então, fui tentando contribuir na ciência com isso, né? Mas o meu pé, independente de ser cacto, de ser o grupo que for, né, foi com plantas. Uhum. Então, o que me levou, na verdade, a estudar cactácea, de fato, foi os frutos comestíveis, né? Então, porque eu trabalhava assim, eu contribuí com colegas e meu professor, na verdade, meu grande mentor, que eram as frutas nativas do Rio Grande do Sul, né? Então, onde a gente inclui a jussara, por exemplo, né? E alguns frutos de cactácea que são comestíveis, né? São nutracêuticos, têm altos teores de vitaminas. Então, nesse caminhar assim de conhecer a flora, saber as espécies e saber o uso delas, conhecer frutas nativas foi o que me abriu porta e que me fez conexão com a agrofloresta, com, né, sistemas produtivos, com a agroecologia e com a biologia de maneira geral, assim, né? E o entendimento de que isso a gente mantém essa fauna que está no entorno. Com certeza, não é uma questão, exatamente. Vamos botar essas plantas e vamos ficar explorando elas. A gente não está com a intenção aqui de plantar jussara e vender palmito ou plantar erva mate e vender perval, não. Não. Dizer para Santa Maria do Herval que tem erval, não é essa a ideia, né? Muito pelo contrário, é para as pessoas contemplarem essas plantas e entenderem que elas são suprimidas muitas vezes e desconhecidas. Então é uma forma de um turismo botânico, eu diria, que a gente vai fazer por aqui. Mas vocês acham que a nossa interferência enquanto seres humanos, esse tipo de coisa que a gente está fazendo, vai contribuir para a manutenção da natureza? É um processo de resistência também da natureza? Eu diria que é uma revolução da soberania de termos a possibilidade de colher a própria erva, produzir a própria erva e compartilhar um mate com os vizinhos que já tomam isso há muitos anos e desconhecem essa possibilidade que a gente vai gerar aqui. Mas com certeza, porque quando a gente trabalha com as plantas nativas, com as espécies nativas, a gente não trabalha com elas isoladas, né? Elas não são monoculturas de erva mate. A proposta dos sistemas agroflorestais não é fazer uma monocultura de erva mate, não é fazer uma monocultura de jussara para fazer seja produção de fruto ou de açaí, né, que a gente chama também, ou de palmito, que é, na verdade, que a gente não tem o interesse imediato. Mas sim trabalhar nelas como elementos de um ecossistema, né, de um sistema produtivo mais complexo, de um sistema que mimetiza, que simula ou que faz uma conexão com os sistemas naturais, que é a floresta, no caso da agrofloresta, né? Então, a jussara sendo uma planta que atrai tucano, atrai os coati que vão comer as frutinhas que estão no chão, né? Então, a gente está mantendo elementos que mantêm um complexo ecossistema associado, né? Então a gente está também produzindo alimento para a fauna, a gente está também produzindo alimento para uma rede, né, ecológica que está junto, né? Que são nossos parceiros de vivência de Vale do Arvoredo, né? De natureza. De dispersão, né? De plantas também. Exatamente. Cumprir esse papel também. Quando a gente estava no meio da Grande Jussara, tinha esse embate dos conservacionistas e dos que queriam manejar. Claro que os conservacionistas eles foram sendo ou convencidos, exatamente porque é uma noção, me parece óbvia, a gente sim interfere, a gente pode interferir e a gente faz a manutenção. Tem alguns momentos para mim que ficaram muito claros. Quando eu fui num quilombo, que a palmeira jussara, ela é quase extinta para a extração do palmito. Tu retira a árvore, ela morre e tu tira o palmito e isso vai. Isso é clandestino no Brasil, inclusive, né? Nessa região que vai do Rio Grande do Sul
ao litoral de São Paulo, lá ao sul do Rio de Janeiro, entra Rio de Janeiro ali também adentro, ela praticamente, foi considerada praticamente extinta por causa disso. E aí tu tinha uma briga de um parque com um quilombo, e uma das lideranças do quilombo, se eu não me engano o nome dela é Laura, ela chega e vira para nós, olha, estão querendo nos tirar, porque acham que a gente está acabando com o espaço. Mas ela chegou, olhou para nós e disse assim, se existe palmeira Jussara aqui, existe árvore nesse lugar, é porque o quilombo está aqui há 200 anos. Isso também é com as comunidades indígenas. Quando se faz a pressão com essas comunidades para retirá-las desses espaços, aí é que a gente bota essa floresta em risco, porque nenhuma comunidade indígena mesmo acaba com a cobertura vegetal e a floresta porque tem essa noção. E outra coisa veio de um imigrante já consolidado no interior de Santa Catarina, cidade de Presidente Getúlio, no interior, criava abelhas. Abelhas sem ferrão, meliponas. Né? Ele tinha uma paixão por aquelas abelhas ali. E ele já estava num processo de avanço dele dessa noção, e ele fez uma frase para mim que virou manchete da Reju, né, que tem lá no site do Coletivo Catarse, que é a revista que a gente fez, virou manchete. Com manejo, nenhuma espécie se acaba. A mata não vai se acabar, a floresta não vai se acabar. E acho que é isso que a gente está pensando aqui, né? A gente tem um potencial aqui de entender que a natureza faz o trabalho. A gente não precisa intervir com muita violência. As coisas funcionam se a gente tiver essa possibilidade de contemplar, de ver, de entender como é que é o regime de chuva, a forma como a luz atua aqui. Nós estamos na encosta da serra, nós estamos dentro de um vale. Aqui não é qualquer coisa que se produz em qualquer estação. Então tu precisa ter um tempo para entender isso. E o tempo da natureza tem que ser o nosso tempo. Acho que a gente está justamente dando continuidade a essa construção desse novo paradigma de que a gente faz parte da natureza. A conservação da natureza, ela parte da gente conhecer a biodiversidade, né? Então, quando a gente cultiva uma planta, a gente cria, de certa maneira, um certo afeto com ela, né? E no momento que essa planta é uma planta que, às vezes, a gente tem desconhecimento, né? Um guaco nativo, um angico, uma jabuticaba, né? Estou repetindo algumas espécies que a gente já falou aqui. Elas se tornam plantas que a gente reconhece depois quando a gente caminha no mato, né? E são plantas, então, olha ali, tem uma jabuticaba que é parecida com aquela que eu tenho em casa, né? É uma jussara parecida com aquela que eu vi lá, né? É uma erva mate que eu tomo todos os dias, né? Então, esses tipos de vínculos afetivos com as plantas daqui nos fazem fazer com que queremos que elas estejam mais perto de nós, né? E isso é parte do que a gente faz com essa conexão com a natureza, dessa residência artística, dessa residência e revolução de estar né, fazendo plantios, fazendo agrofloresta, fazendo sistemas produtivos onde a gente incorpora essa biodiversidade. Bom, fazendo arte com a natureza, né? Não deixa de ser isso, né? Porque a gente pega, molda, faz, pensa na luz, pensa na sombra, né? E estamos ali fazendo isso. Me parece que a natureza é uma grande professora para as nossas inspirações artísticas. E esse tempo da natureza é aquilo que a gente tem que resgatar todos os dias. Beleza, perfeito. Cara, isso comigo é a palmeira Jussara, é esse avatar, né? A minha árvore é a araucária, né? Sou batizado caingangue como fogo minharã, como raiz de pinheiro, raiz de araucária. Me batizaram lá no Morro do Osso. Mas a palmeira Jussara, para mim, é esse grande portal. Exatamente isso que você falou. Onde eu vou, tem Jussara aqui, Jussara ali, é uma identificação total. Assim, a gente vai vendo e criando esse elo. Bom, vamos criar aqui, vamos interferir aqui, vamos executar aqui. Se a gente conseguir aqui fazer ainda, que a gente vai trabalhar, vocês já viram algumas fotos do espaço aqui que a gente está, ou vídeos, pequenos vídeos do que a gente está fazendo aqui. Para finalizar, para mostrar para vocês que a gente trabalha também há um bom tempo, e não só nessa questão de estar no espaço e estar lá e o ser Jussara, a gente vai ouvir parceiros e amigos que é o Vicente
e a Jéssica, né, tocando no Maria Maria Espaço Cultural, sede do Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre. Vamos dar uma curtida aqui nesse clipe final e até a próxima, próximo ciclo.